Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos discutir aqui por que bilionários devem existir e por que isso é bom, inclusive, ok? E eu vou estar falando sobre isso por quê? Porque teve aí um debate que era assim, 30 pessoas pobres contra um bilionário, né? Teve dois, na verdade. Teve um com Pablo Marçal e o outro com Flávio Augusto. E eu acho que nenhum dos dois deu uma resposta boa o suficiente, não sei por quê, vai ver, eles não têm uma visão assim deles mesmos, uma visão muito positiva, porque tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Então vamos lá. Primeiro vamos ouvir a pergunta desse rapaz. Na verdade, não é só desse rapaz, eu ouvi várias perguntas iguais, que assim, bilionários não deveriam existir, porque tem muita gente pobre, porque não sei o quê, por causa disso, daquilo, etc. Tal. Aquele monte de ladainha, e eu vou falar aqui por que bilionários devem existir, porque isso é bom para pobre. Então vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro vamos ouvir a pergunta do rapaz que tá nesse videozinho aqui, que o Pablo Marçal, assim, não respondeu do jeito que eu penso que deveria. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Vamos lá. Explica por que exatamente ter tanto dinheiro acumulado em um sujeito só é algo positivo, visto que há tanta miséria e pobreza no nosso país. Pronto. Por que acumular tanto dinheiro com uma pessoa só, um bilionário, é uma coisa positiva, sendo que tem tanta pobreza no país? Então vamos ao primeiro ponto aqui. Primeira coisa, as pessoas elas têm que entender o seguinte. Existe uma correlação entre pequeno número de bilionários e grande pobreza. É o oposto do que as pessoas pensam. Pega os países da África. Número muito pequeno de bilionários, número muito grande de gente pobre, ok? China. China, quando tinha poucos bilionários, tinha muita pobreza. O que aconteceu? O governo da China deixou Shenzhen ser um espaço capitalista e com Shenzhen apareceu muitos bilionários e a pobreza diminuiu. 500 milhões de pessoas saíram da pobreza. O número de bilionários cresce, pobreza diminui. Estados Unidos, o país que tem o maior número de bilionários. Maior número de bilionários, menor pobreza para todo mundo, certo? A pessoa trabalha no McDonald's e consegue ter um carro, consegue comer, etc. Tal. Então, de cara, estatisticamente, maior número de bilionários indica menor número de pobres, famintos e companhia. Por que isso? Porque tem uma regra muito simples. Cada um bilionário que um país tem, cria-se junto com um bilionário 960 milionários, certo? Vamos arredondar para 1000, tá? Então, cada vez que aparece um bilionário num país, significa que para ter isso, como as coisas são fractais, quando aparece um bilionário, junto vão aparecer, não vinculado a esse bilionário não ganha desse bilionário não, mas junto aparece 1000 milionários. Então, se você tem um número grande de bilionários, você vai ter um número grande de milionários, pessoas que têm mais de 1 milhão. Quando as pessoas, tem muita gente que tem mais de 1 milhão, porque imagina, cada bilionário, 1000 milionários, certo? Então, quando tem muitas pessoas com mais de 1 milhão, essas pessoas, elas contratam outras pessoas, elas fazem compras, elas turbinam a classe média. O valor do salário das pessoas sobe. Ou seja, quando tem bilionário, aparecem muitos milionários juntos, certo? Porque a economia favoreceu e, consequentemente, com tanta gente gastando dinheiro, o que acontece? As pessoas saem da pobreza e vão subindo. Se você fala de não ter bilionário, você quer transformar o seu país num país como o Congo, por exemplo. Tem poucos bilionários, né? Então é mais justo. Todo mundo é miséria. Então, quando você tem poucos bilionários, a desigualdade social é menor. Por quê? Porque você não tem lá o bilionário e você não tem as pessoas nesse nível. Você tem todo mundo para o nível mais baixo, certo? Porque imagina, se todo mundo for miserável, a desigualdade social é zero, certo? Mas se você tem se você começa a ter pessoas se elevando, a desigualdade aumenta. A desigualdade é um bom sinal, certo? A miséria, a pobreza é um mau sinal. Mas a desigualdade, ou seja, ter pessoas puxando a economia para cima, é um bom sinal, ok? Então, primeira coisa, de cara, se você é contra bilionário, você é a favor de miséria e pobreza, certo? Os países que têm menos bilionários também têm menos milionários e também têm menos classe média e também tem mais pobreza e fome. Muito simples de entender, nenhum dos dois deu esse argumento, não sei porquê. Então vamos lá. Então, primeira coisa, quanto mais bilionários, melhor para todo mundo. Você quer que pessoas famintas? Acaba com os bilionários e põe todo o dinheiro na mão do governo. Vai ver na África onde está o dinheiro. Na mão
de todos os países estão aonde? Na mão do governo. Cadê os bilionários? Não existe. Não tem ambiente para bilionário e todo mundo passa fome. Que tal essa? Quanto mais bilionários, mais milionários. Pronto. E você pode ver, inclusive, na África, os países que têm um pouquinho mais de bilionários estão um pouquinho melhor do que os que não têm. Certo? Tudo bem. Por que isso, pessoal? Vamos tentar entender isso primeiro. Por que isso acontece? Porque você imagina o seguinte, você tem uma sociedade padrão, certo? Padrãozão. Beleza. Ou seja, cada um vai plantar sua comida, vai comer sua comida e etc. Aí dá uma seca, todo mundo passa fome, não é verdade? Aí, de repente, vem alguém que resolve inovar. Vamos inovar, vou inventar um motorzinho que põe lá num poço de água e tira a água para cima com eletricidade de painel solar. Pronto, inventou. Quando a pessoa inventa, ela favorece a sociedade. Quantas pessoas favorecem a sociedade? Você tem que entender uma coisa. A maioria das pessoas, você tem que entender o seguinte, a distribuição de inteligência, vamos usar o QI por enquanto aqui para usar um padrão que todo mundo conhece. A distribuição de inteligência é uma distribuição normal, significa que ela começa assim, tem um gráfico aqui, não vou fazer L, mas vamos lá. Tem um gráfico Y, o eixo Y é o eixo da frequência, número de pessoas. E o eixo X é o QI. Então tem poucas pessoas com QI muito baixo, depois vai subindo, ó, mais pessoas com QI alto, vai subindo. Quando chega no topo, você vai ver que na média vai estar perto de 100 de QI, certo? Então o maior número de pessoas perto de 100. Depois vai descendo, e você vai ver que vai ter um número muito pequeno de pessoas super inteligentes, pessoas super brilhantes, ok? Então tem pessoas idiotas, tem pessoas normais, não cheiro nem fede para a sociedade, e tem um número pequeniníssimo de pessoas brilhantes. Essas pessoas brilhantes, elas elevam a sociedade. Você tem geladeira, não é por causa de uma pessoa burra, não sei se você sabe. Você tem carro, não é por causa de pessoas burras. Você tem elevador, não é por causa de pessoas burras. Você tem grandes prédios em construção, com muitos andares, com aquele concreto segurando aquele monte de andar, não é por causa de gente burra. É por causa de gente média? Também não é. É por causa de gente muito inteligente. E essas pessoas inteligentes, elas são um número muito pequeno, certo? Então, essas pessoas inteligentes, quando alguém consegue colocar elas junto para trabalhar, você vai ter o quê? Um ganho para a sociedade. E alguém vai ficar rico. É normal, certo? Então, essas pessoas, elas se elevam da pobreza, elas se elevam. Quando elas elevam da pobreza, elas levam outras pessoas junto, melhora a sociedade, certo? Vou te falar uma coisa. Vamos supor, se não tivesse bilionários, não teria quem inventou o ar-condicionado, quem inventou essas coisas todas. O mundo seria melhor sem bilionários? É só você pensar, um mundo sem geladeira, um mundo sem carros, o Henry Ford era bilionário, é só pensar num mundo sem ar-condicionado, é só pensar num mundo sem ventilador de teto. Ah, mas Afonso, o proletariado aperta o parafuso. É verdade. Agora, vira pro proletariado, não monta o esquema todinho e pede para ele apertar parafuso aleatoriamente. Dá uns parafusos para ele, dá umas peças de automóvel para ele e fala assim, monta um carro aí. Precisa de alguém, precisa de cabeças. É isso que a maioria dos comunistas não entendem. Precisa disso. Eu posso dizer pelo seguinte, teve uma empresa que foi uma empresa de mineração que foi apertada para ir para fora da África, certo? Chegou lá os corruptos, né, aquelas coisas todas, tudo mais. Os caras decidiram ir embora, foram embora. E aí eles deixaram uma planta funcional no local para fazer processamento de minério. O governo, super inteligente, não, agora a gente vai nadar de braçada, vamos pegar essa planta e vamos, ó, mandar bronca. Adivinha o que aconteceu? Começou a crescer árvore dentro da planta. Vai crescer mais árvore, etc. Tal, aquilo ali vai virar uma sucata. Por quê? Porque o governo não vai fazer isso. Por quê? Porque o governo, em geral, é composto por pessoas más. Por que isso? Quer saber? Vou te contar, o tiozão conta pra você, porque o governo, em geral, é incompetente. É o seguinte, imagine que exista uma família e um pai vai se eleger como líder por voto, democraticamente na família, ok? Beleza. Só que aí tem duas versões desse pai, ok? Uma vai dizer o seguinte, filhos, é o seguinte, vocês precisam estudar, vocês precisam trabalhar muito, vocês precisam, tipo assim, ser insistente, persistente, você vai cair, etc, tal, e vai ser difícil, ok? Mas se você se dedicar, você vai vencer.
A outra versão do pai diz o seguinte: se vocês votarem em mim, esse mundo vai voltar a ter unicórnios. Vocês vão poder até o fim do arco-íris. E lá vocês vão encontrar doces, guloseimas. Vocês não precisam mais comer arroz e feijão. Estudar era coisa do passado. Quem você acha que vai ganhar mais voto? Pois bem, lembrando que eu coloquei essa analogia porque as pessoas mais burras da sociedade, elas são iguais crianças, acreditam em qualquer coisa. Então o que acontece? Quem que vai ganhar mais voto? Quem mente mais. Certo? Você concorda comigo? Um vai dizer o seguinte, olha, vamos ter que passar por um momento duro, mas a gente precisa fazer isso, assim, assado, babá. A sociedade ouve. Ok. Qual que é o outro? O outro diz assim, vai ter picanha pra todo mundo, pessoal. Picanha, cervejinha no final de semana, aquela fatiazinha de picanha na farinha. Quem que vai vencer? Quem que vai vencer? Depois o cara vence, diz assim, faltou só isso aqui, ó. Só isso aqui para todo mundo comer picanha. Vota em mim que a próxima vez vai ter picanha na farinha. O que vai acontecer a próxima vez? Quem que vence? Sempre quem mente. Por quê? Porque se o político prometer alguma coisa e ele não cumprir, ele vai preso? Não, ele vai dizer assim, não deu, por causa do Senado, por causa da Câmara, eu queria, mas não deu, né? Inclusive teve político de direita falando que ia fazer homeschool, o que ele fez? Prometeu homeschool, chegou na hora, mas a Câmara, mas o Senado, o de esquerda também, vai ter picanha. E aí, não deu por quê? Porque a Câmara, o Senado, sempre tem alguém para colocar o negócio lá para os outros, não é verdade? Por quê? Porque, na verdade, quem vai ganhar na política, numa democracia, em geral, é quem mente mais. Pois bem, dito isso, deu pra entender, né? Pois bem, então o que acontece? Quem mente mais, em geral, é mal. E porque é mal, em geral, as pessoas más, elas têm algum tipo de problema cognitivo, né? Por isso que elas precisam ser más, porque, tipo assim, não são pessoas muito brilhantes na maioria das vezes. Dito isso, então, é isso. Agora, vamos a um ponto aqui. Vamos a um ponto. As pessoas estão falando muito dessa questão de tributar as pessoas ricas, ok? Vamos por partes aqui. Vamos fazer uma conta aqui, pessoal. Vamos fazer uma pergunta para o rapaz. Uma pergunta. Para a gente entender o que afeta a sociedade. Vamos lá. O governo está propondo fazer um imposto de renda, uma taxa, pagando pelo menos 10% de tarifa, de imposto, para quem ganha acima de 600 mil reais por ano. Então, se você ganhou 600 mil, mas foi lucro de empresa, que não é tributado no Brasil, você vai receber uma tarifa, um imposto de 10%, certo? Então, os ricos, vamos dizer assim, do Brasil, não são bilionários nem milionários, é qualquer um que ganha 600 mil ou mais por ano. Beleza. Se você pegar 10% desse dinheiro, o governo diz que ele vai arrecadar 20 bilhões de reais extra. Você concorda comigo? É isso que o governo está falando. Então vamos supor o seguinte, vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos supor que o governo fala o seguinte, vamos tributar em 100%, ao invés de 10%. E vamos supor que os otários continuem trabalhando, certo? Beleza, então vamos tributar os ricos em 100%, ok? E os otários vão continuar trabalhando em tese, beleza? Não vão sair de país, não vão mudar de país nem nada, ok? Vão ficar inertes no Brasil, tá bom. Se fizer isso e eles continuarem trabalhando, você concorda comigo se 10% é 20 bilhões, 100% de imposto daria 200 bilhões de reais por ano a mais para o governo? 200 bilhões, beleza, por ano. Quanto é que o governo arrecada por ano de imposto hoje? Ele arrecada 3.600 bilhões de reais, ou seja, 3,6 trilhões de reais. Ou seja, vamos lá. Se você taxar 100% de quem ganha acima de 600 mil reais por ano, 100%, e o cara continuar trabalhando ano após ano, isso não vai aumentar nem 10% a arrecadação do governo total, certo? Na verdade, ele vai arrecadar 5%. 5%. Beleza. Então, vamos tentar entender. O governo, ele recebe mais ou menos, da ordem de grandeza aí, de 300 bilhões de reais por mês. Você entende essa grandeza? 300 bilhões por mês. Se você fosse taxar 100% para quem ganhar acima de 600 mil, 100%, você receberia 200, o governo receberia 200 bi por ano. Dividir por 12 meses, daria uns 18 bi por mês, certo? Beleza, 18 bi. Então, o governo está dizendo o seguinte para a população. População, olha só, nós recebemos 300 bilhões por mês de imposto, certo? E se a gente taxar 100% dos ricos,
a gente vai receber, ao invés de 300, a gente vai receber 318. E aí a gente vai resolver todas as mazelas do mundo. A gente recebe 300 bilhões, não dá para fazer nada. Mas se a gente receber esses 18 bi a mais, a gente vai conseguir fazer um arco-íris cheio de doces no final. E você vai ficar inteligente sem estudar. Pessoal, você concorda comigo que o rico não é um problema? O governo recebe de imposto 300 bi. E se cobrasse 100% de imposto dos ricos, ele receberia 318, aumentaria só 18 dos 300. Resolve alguma coisa? Não resolve, certo? Muito simples de entender. Tá bom. Então, quem é o problema? São os ricos ou o governo? Pensa comigo aqui. O governo vai lá, o policial pega bandido, aí o governo vai lá e libera o bandido. Todo mundo já viu isso. O bandido chega lá, mata outra pessoa, é liberado de novo. Todo mundo já viu isso muitas vezes. Será que o problema da sociedade brasileira são as pessoas que ganham muito ou é nós pagando um monte de imposto e os caras comendo lagosta, liberando bandido e outras tantas coisas? Onde está o problema? São os bilionários que você nunca viu na vida, ou é o governo pegando bandido e liberando na rua? Ou é o governo, certo? Tipo assim, não pegando no pé das favelas no sentido de urbanização das favelas. Não no sentido de pegar no pé das pessoas, mas precisa de urbanização. Por que precisa? Como é que a polícia vai entrar num lugar, certo? Se não tem ruas definidas, não tem um mapa definido. Tipo assim, é arriscado pra caramba. Quer dizer, o governo fala de soberania. A polícia tem soberania para entrar num morro onde tá vendo que tem um cara com fuzil lá em cima. O cara tá vendo, pega o binóculo, vê lá, 15 caras de fuzil. Você tem soberania para sair da onde você tá e ir até o topo da favela lá, a polícia, para pegar os bandidos? Tem soberania para isso? Tem soberania? Não tem soberania nenhuma. O Brasil é um país que o governo fica falando, da mesma forma que é aquela votação assim, olha, no fundo, eu vou fazer um arco-íris para vocês, pessoal. E lá você vai ser inteligente mesmo sendo burro. Se você tiver um cérebro do tamanho de uma noz, você vai ser inteligente. As pessoas burras é quem vota no outro ali, e etc. E assim vai. Você percebe? Aonde está o problema da sociedade? São os ricos? Agora, deixa eu explicar uma coisa pro rapaz aí que ele também não sabe, mas eu vou explicar uma coisa para eles. Vamos lá. É o seguinte, o bilionário, na maioria das vezes, não tem dinheiro, ok? O bilionário não tem dinheiro, ele tem investimento. O que isso significa? Eu vou explicar pro rapaz aqui. Vamos supor que um cara monte uma empresa da hora, muito legal. Beleza, aí ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai vir aqui, ó, e vai fazer o seguinte, ele vai na Bolsa de Valores, ok? E ele vai imprimir, tá vendo esse post-it aqui, ó? Tem um número nele, tá vendo aqui? 1 bilhão de post-its. Ele vai pegar 1 bilhão de post-its, papéis. Esses post-its se chamam ações, ok? Beleza. Olha só, aí vamos supor que ele vai na Bolsa de Valores, ele quer vender 1% desse 1 bilhão de post-its aqui, ok? Aí ele vai vender cada post-it a $100, ok? Então, um post-it vale $100. Aí eu vou lá, pô, gostei desse cara, vou apoiar o projeto dele. Vou comprar um post-it. Ele fez 1 bilhão de post-it. Post-it não é dinheiro, vale nada. Mas eu vou comprar um post-it por $100, porque no futuro eu quero apoiar a tecnologia que ele está fazendo. Eu acho que vai reduzir a pobreza, por exemplo. E eu quero apoiar essa ideia. Vou comprar um post-it por $100. Vamos por aqui, ó, $100. Eu tenho agora uma ação, ó, uma ação de $100. Só que o cara, ele tem 1 bilhão de post-its, certo? Aí ele vendeu 10 post-its. Vendeu para mim, pro fulano, ciclano e beltrano, certo? Cada um pagou $100. Vendeu 10 post-its, não vendeu 1%. Vamos pôr para facilitar minha conta aqui. Eu comprei um, alguém foi lá e comprou outros 9. Vendeu 10. 10 post-it, ok? Quanto que dá 10 post-it vezes $100? Quanto que dá? Dá $1.000, certo? Você concorda que se eu comprar um post-it, eu paguei $100. Se 10 pessoas comprarem, o cara recebeu $1.000? $1.000. Só que, quantos post-its o cara tem para vender? Ele tem 1 bilhão de post-its, certo? 1 bilhão de post-its vezes $100 significa que ele é multibilionário. Por quê? Porque ele tem uma coisa que vale 1 bilhão vezes 100, certo? 1 bilhão vezes 100. Não, ele tem 100 bilhões de dólares.
Aí chega um cara de esquerda e falou o seguinte: por que a gente não pega esses 100 bilhões de dólares aqui, esses 100 bilhões de dólares do cara, a gente pega tudo dele, e a gente resolve os problemas do mundo. Sabe por quê? Porque isso aqui não é dinheiro, isso é papel. É um post-it, pô. Você percebe? E você ir lá e falar pro bilionário, pô, o Elon Musk tem um monte de post-it desse, que é as ações da Tesla, certo? Então as pessoas foram lá e falaram assim, a gente quer um futuro elétrico, a gente quer carro elétrico, a gente quer um ambiente verde, etc. A pessoa foi lá e comprou as ações da Tesla, hoje custa $300, comprou um monte. Mas mesmo assim, não é o total. Não é o total. Então o cara pode ter 500 bilhões de dólares, mas ele tem muito menos na conta, é óbvio. E o Elon Musk, especificamente, ele usa o dinheiro para quê? Porque aí vem algum esquerdista para perguntar, pô, Afonso, mas explica para mim, por que alguém faria isso? Presta atenção. Por que alguém venderia? Por que alguém precisa desse post-it? É porque é o seguinte, para o cara montar uma fábrica, ele precisa pegar empréstimo no banco, porque ele não tem o dinheiro. E o dinheiro que o pessoal pagou, esse aqui, ó, esses $1.000, não dá para montar a fábrica. Mas, se ele fizer isso aqui, ele chega no banco e diz o seguinte, ó, eu quero montar uma fábrica, estou precisando de 100 milhões de dólares, ok? Aí a fábrica diz assim, me dá uma garantia, você tem quanto de garantia aí para me dar? Quanto que vale a sua casa? O cara fala assim, pô, minha casa não vale muita coisa, mas eu tenho post-its aqui, ó, que o pessoal me pagou $100 cada post-it. Então, eu posso te dar, sei lá, posso te dar 1 milhão de post-its e você me dá os 100 milhões de dólares. Eu te dou 1 milhão de post-its como garantia, eu vou te pagar. Depois que eu construir a fábrica, vai demorar uns anos, mas eu te dou 1 milhão de post-its como garantia, que dá 100 milhões de dólares. Aí o banco fala assim, não, eu não quero. 1 milhão de post-its é pouco porque tem baixa aderência. Eu quero 10 milhões de post-it. Aí o cara fala, pô, vou te dar de garantia então 10 milhões de post-it, que é $1 bilhão, e você me dá os 100 milhões. Por que o cara tá fazendo isso? Porque isso aqui não é dinheiro, pessoal, é papel de novo. O cara não entende. Gente rica não tem dinheiro na conta do banco. Quantas vezes não saiu notícia assim, o juiz foi lá confiscar dinheiro do bilionário, tinha R$17 na conta, tinha R$2.000 na conta. Gente rica não deixa o dinheiro parado. O dinheiro está circulando. Quando o dinheiro está circulando, o que está acontecendo? Está gerando emprego, etc. Tal. Eu não estou falando de bilionário especulador, que nem aquele bilionário de extrema esquerda, George Soros. Não estou falando desses bilionários que ganham dinheiro lá, de canudinho do governo. Não estou falando desse. Que nem o bilionário de George Soros, que o outro esquerdista lá, o Fernando Henrique Cardoso, fez lá a privatização da Vale e o cara entrou fundo lá. Não estou falando desse. Estou falando de gente que trabalha. Se o cara tem empresas, gera emprego, é isso que você tem que perguntar. O que eu acho que é incorreto é o cara não gerar emprego. Se o cara está gerando emprego, por exemplo, eu não gosto do Bill Gates, certo? Não gosto, nem um pouco. Mas o cara gerou emprego? Gerou. Então acabou, certo? O que eu acho imoral, vou contar para vocês. O que eu acho imoral, vou contar pro rapaz que eu acho imoral. Imoral para mim é o cara, que nem o Bill Gates, ter uma quantidade absurda de dinheiro e só poder casar com uma mulher. E só vai ter 3 filhos, no caso. Eu acho que a sociedade deveria incentivar um cara desse, casar com o máximo de mulher que ele pudesse, por exemplo, 100, certo? Ter 500 filhos, que esses 500 filhos receberiam herança dividida, compartimentado, porque se você deixa o cara só ter uma mulher e vai ter poucos filhos, o que acontece? Você vai estar concentrando a riqueza ao longo das gerações. Isso eu acho errado. Você pode desconcentrar a riqueza parando com essa bobagem de monogamia obrigatória, deixando o cara ter quantas esposas quiser, entendeu? Mas aí a primeira esposa dele vai divorciar. E leva um pouco do dinheiro, entendeu? Ela casa de novo, isso não importa. O ponto é, tipo assim, os caras estão focando no lugar errado. Primeira coisa, onde está o problema? No governo. Quem que obriga, não permite um cara bilionário ou multimilionário ter mais do que uma mulher? Quem que faz isso? Chama governo. Se você fizer, você vai pra cadeia. E ninguém quer ir pra cadeia. Então, o cara vai ter só uma mulher. Pronto. E não tô dizendo, eu não teria mais do que uma mulher. Ok? Para mim, a minha cabeça só aguenta uma, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, para quem é muito rico, não viria problema nenhum. Eu não veria problema, eu acho que devia acabar com essa palhaçada, entendeu? Porque nem é bíblico. Bíblico, tipo assim, Jacó tinha 4 mulheres, certo? Tipo, o rei Salomão lá tinha 1.000. Fez errado, né? Porque tinha umas mulheres ali que era estrangeira, cheia de deuses e tal. Mas é isso. Então, agora, vamos a mais um ponto aí. Então, bilionários são errados. O pessoal fala assim, enquanto tem gente passando fome, não sei o quê. Pessoal, isso aí é a coisa é a emoção mais vagabunda que tem.
pegar e apelar para emocional sem usar raciocínio. Raciocínio é muito simples, certo? Onde tem mais bilionário, tem mais tecnologia. Ponto. Tecnologia ajuda a sociedade, certo? Se você for ver, por exemplo, lugares onde não tem automóvel, os caras andando de burrinho, etc, tal, é terrível. A expectativa de vida é menor, o cara nem consegue chegar no hospital se tiver um problema. Concorda comigo? Tipo assim, pega, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo. Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Você tem estados mais pobres, por exemplo, Mississippi, Alabama, Louisiana. Você tem alguns estados mais pobres, ok? Você tem estados mais ricos, por exemplo, Nova York, os caras tudo estressado, etc, tal. Quem deveria viver mais? Quem está sem estresse no estado mais pobre ou quem está com muito estresse no estado rico? Quem deveria viver mais? O estresse é um killer, né? É um matador. Adivinha, onde vive mais? Onde a expectativa de vida é maior? Alabama ou Nova York? Tipo assim, a pessoa que mora em Nova York, cheio de estresse, tem uma expectativa de vida 10 anos maior do que do Alabama ou do Mississippi. Pega outro estado rico, Colorado. Colorado é super rico, expectativa de vida maior do que os estados mais pobres. Onde tem mais bilionário, no Alabama ou no Colorado? Colorado. Espera um pouquinho, então, no Colorado tem mais bilionário do que no Alabama, mesmo dentro dos Estados Unidos, né, que é melhor, no sentido assim, tem mais bilionário que outros países. Se você pegar os estados que têm menos bilionários, Alabama, por exemplo, ou Mississippi, você comparar com estados que têm mais bilionários, como Nova York, ou Colorado, ou Califórnia, Colorado e Nova York têm expectativa de vida maior do que os estados mais pobres. E olha só, e a renda média é maior e tem menos pobreza. Quer dizer, quem é contra bilionário é a favor de miséria, fome e destruição, como os comunistas são. Certo? Por quê? Porque o que é o comunismo? O cara vai lá e fala o seguinte, o bilionário é o problema. Ele é um problema pra mim? Algum bilionário assaltou sua casa? Não. Nenhum bilionário assaltou sua casa, nenhum bilionário tentou pegar sua mulher, nem nada. Beleza. Quem que é o problema? Certo? São os bandidos na sociedade. O governo está cuidando do problema? Ou você tem medo de mandar seu filho pra escola e voltar morto? O governo está cuidando do problema ou não? Quando eu era pequeno, eu podia ir para a escola a pé, tranquilo, de bike, o que fosse. Hoje dá para ir para a escola a pé em São Paulo, por exemplo? Só se for louco, filho. É difícil pra caramba, né? Então assim, tô falando quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu ia a pé pra escola. Não tinha problema nenhum. E a minha escola era longe pra caramba, dava o quê? Uns 40 minutos andando. E aí? E aí, como é que fica? Morava lá na Conselheiro Carrão, para quem conhece, e eu estudava numa escola perto do metrô Tatuapé, meu. Longe pra caramba. Tipo assim, ia andando, normal, não tinha problema nenhum. Nunca passou pela cabeça de ninguém que podia ter perigo de uma criança ser assaltada ou morta, ou caramba. Olha hoje. Onde está o problema? O problema está no governo. Aí chega o comunista e diz o seguinte, nós vamos acabar com os bilionários que são um problema. Nunca vi problema de bilionário nenhum. Certo? O cara faz um ar-condicionado para você, faz o ventilador de teto, faz o sei o quê. Aí vem o comunista e fala, não, isso aí quem fez foi o proletariado que apertou o parafuso. Meu amigo, se você pegar e falar pro proletariado assim, monta um ventilador de teto, o cara é especializado em montar um ventilador de teto, fala o seguinte, ó, vai lá, toque o dinheiro, você vai comprar os parafusos, vai comprar uma madeira, você vai recortar, etc, tal, vai fazer o motor, o cara não vai saber. Ele só faz um micro pedaço. Aí chega o cara do governo e diz assim, não, os bilionários têm que acabar, porque isso é imoral, certo? E você tem que dar todo o dinheiro pro governo. Mas pera, eu penso o oposto. O governo já recebe 300 bi por mês, é totalmente imoral, certo? Porque veja bem, o cara podia falar a mesma coisa. No governo, nós vimos recentemente que funcionários públicos do governo, eles tomam os melhores vinhos e comem lagosta enquanto estão trabalhando. Eu tô falando de Brasília, não estou falando do funcionário público em São Paulo, Rio Grande do Sul, não. Estou falando lá em Brasília. Todo mundo viu isso, certo? Quer dizer, eu pergunto pro rapaz assim, você não acha que é imoral os caras estar comendo lagosta e tomando vinho mais caro do que os empresários, enquanto as pessoas estão passando fome? Isso é imoral, certo? Por quê? Porque tá pegando o dinheiro da população para comer lagosta. O bilionário não, o bilionário tá vendendo um produto. Certo? Eu sou obrigado a comprar o produto do bilionário? Não. Se eu não quiser, eu não compro. Agora, eu te pergunto,
eu também tenho a opção de não pagar um imposto ou sou obrigado? Eu sou obrigado, beleza. Então, eu sou obrigado a pagar imposto pro cara comer lagosta. Você não acha que isso é imoral? Quer dizer, eu não sou obrigado a comprar o produto do bilionário para ele comer lagosta. Se eu quiser, eu não compro o produto dele. Não quero. Agora, o governo, ele obriga você a pagar, senão você vai em cana, e aí ele pega o dinheiro e compra lagosta. Isso não é imoral, não? Eu acho imoral. Vai ver quantos desses políticos aí que tem no governo são muito ricos. Muito ricos. E aí, como é que fica? Outro dia, eu assisti o debate lá do 30 contra 1 com o Flávio Augusto, chegou o rapaz lá e falou assim, não, porque quem faz o cara era professor, só tinha professor no debate do Flávio Augusto, né? Só tinha professor de geografia, história, do escambau, né? Chamava de trabalhadores, mas não tinha nenhum proletariado quase ali, era só professor. Beleza. Aí chega o cara e fala assim, não, porque os empresários estão emburrecendo a população. O professor que dá aula diz que o empresário está emburrecendo a população. Tipo assim, putz, grilo. Quer dizer que o professor ele tá aceitando propina do empresário, diz o professor. Não. Ele vai dizer o seguinte, não, porque o governo é feito por empresários. Não, o governo não é feito por empresários. Eles são feitos por políticos, esses políticos abrem a empresa para conseguir arrecadar dinheiro. Eles não geram empregos, não são grandes produtores, ok? Os políticos não são grandes produtores. Aí falou assim, porque todo empresário é político. Não, não é. Eu nem voto, certo? Eu sou empresário, eu nem voto. Não quero nem saber de política. Eu acho que política é uma lepra. Tipo assim, não quero nem saber. Tipo assim, inclusive, não sou só eu, não. Os caras são loucos. Porque olha só, por exemplo, quando eu vou participar de algumas concorrências, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou inclusive em alguns lugares da África, o que acontece? Você assina um papel dizendo que você não tem relação nenhuma com político. Eu não tenho mesmo. Tipo assim, quero ficar bem longe, não tenho amizade com político, eu não tenho um amigo político. Não tenho nenhum, zero. E eu não conheço nenhum empresário, de todo o grupo de empresários que eu conheço, certo? Que é político. Não conheço. Eu conheço um que conversa com político. Um único, certo? O resto eu não conheço nenhum, certo? Tanto que o Flávio Augusto chama esses caras que estão dentro da política aí de mamador de teta do governo. E é verdade. E o cara vai lá e ele se nega a falar isso. O próprio professor que fala que os empresários são culpados, ele sabe que não são, se nega a falar que os políticos são mamador de teta. Certo? Pois bem. Então, dito isso, você não acha absurdo as pessoas terem dinheiro quando tem gente passando fome? Resposta. Se o Pablo Marçal, por exemplo, ele gerar menos desemprego, fala, não, tá, vou dar pro governo o dinheiro. Ele deu pro governo. No dia seguinte, não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, o governo que vai pagar. O que você acha que vai acontecer? Vai gerar mais ou menos desemprego? Para a família dos políticos vai gerar menos, né? Porque vai ter um cabidão de emprego. Mas vai ficar ineficiente. Com o tempo vai ficar ineficiente, vai ficar improdutivo. Certo? Tipo assim, olha Cuba. Olha Cuba. Lugar maravilhoso. Vai lá. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvi os professores falando assim, eu fui convidado para ir para Cuba, não sei o que, o cara foi para Cuba e foi maravilhoso, porque lá a educação é de primeiro mundo. Que primeiro mundo? Cuba é de primeiro mundo? Tipo assim, os caras são retardados, que tipo de doutrinação é essa? Pois é, e sem contar, você acha certo, perguntar pro rapaz aqui, eu sou obrigado a pagar imposto pro governo, senão me põe todo mundo na cadeia que não pagar. Beleza, sou obrigado a pagar. Aí beleza, eu pago imposto, não pago pro bilionário. O bilionário tem nada a ver com isso. Quero comprar um ar-condicionado de um bilionário, beleza, comprei o ar-condicionado da fábrica do cara e ganho dinheiro, lucro, beleza, mas se eu não quiser, eu também não preciso. O governo me obriga, aí ele pega lá o dinheiro de todos nós, no meio de uma pobreza miserável que você diz, e entrega 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Você acha certo isso? Para pegar o dinheiro, 16 bi de imposto, para artistas ricos, podre de ricos, ganhar dinheiro que poderia estar indo para o miserável. Pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que o Estado ele faz um papel social muito importante, ponto, ok? Eu não gosto de político. O Estado ele tem seus problemas e poderia melhorar. O ponto é o seguinte, eu penso que o Estado deveria usar o dinheiro do imposto para ajudar pobre. Eu não acho que o Estado deveria usar dinheiro do BNDES, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para comprar jatinho para celebridade. Você não sabia disso? Vai ver aí o Fundo de Amparo ao Trabalhador, quanto já foi usado aí para subcelebridades ou celebridades de emissoras de televisão
comprar jatinho financiado. E aí, é imoral ou não é? Como é que é isso aí? O bilionário é imoral porque tem dinheiro, tá gerando emprego. E o governo que vai lá, pega o fundo para o trabalhador, para o BNDES financiar jatinho e outras coisas para os amigos deles. Como é que fica isso aí? Isso é imoral ou não é? Quer dizer, será que o cara precisa de um jatinho particular? Não era mais fácil pegar esse dinheiro e distribuir para gente pobre? Veja bem, o governo arrecada 300 bilhões de reais por mês. Todo o custo do Bolsa Família do ano inteiro é metade de um mês do governo. Metade. 160 bi por ano. Por ano. O governo arrecada 300 bi por mês. Você concorda que tem espaço suficiente para o governo ajudar mais os pobres? Sem pegar o dinheiro dos bilionários? Você concorda? Aliás, se você colocar uma taxa de 100% dos bilionários, sabe o que vai acontecer? Que é uma coisa que os caras não entendem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que a maioria dos governos faz vista grossa com quem é muito rico? Não cobra tanto imposto, faz vista grossa. Por quê? Primeira coisa, porque as empresas dos ricos pagam muito imposto. Certo? Fato. Mas tem outra coisa, porque a pessoa rica ela tem mobilidade. Por que os comunistas falam o seguinte, o comunismo tem que ser internacional, tem que ser no mundo inteiro? Porque eles sabem que para gerar a escravidão que eles precisam, ou seja, pessoas idiotas e mentirosas escravizando pessoas trabalhadoras, para fazer isso, eles têm que tirar a mobilidade dos ricos. Por quê? Porque o rico falou o seguinte, ok, você está cobrando imposto aqui? Beleza, tô indo para Dubai. Ok? Vai para Dubai, leva o dinheiro junto, acabou. Certo? O pobre, ele chega lá, ele falou assim, pô, o imposto é muito alto. O governo diz assim, você vai fazer o quê? Vai para Dubai? O pobre fala, pô, vou ter que trabalhar, vou ter que pagar mais imposto. Concorda? O pobre tem baixa mobilidade no mundo. O rico tem muita mobilidade. Então ele pode pegar o dinheiro dele, declarado, certo? E colocar oficialmente, sem problema nenhum, na Ilha Cayman. Nas Ilhas Cayman. Ele pode colocar na Bahamas. Ele pode. Ele não é sonegar isso. Sonegar é o cara emitir uma nota fiscal e não pagar. Não emitir uma nota fiscal, ele está sonegando. E aí ele vai não pagar imposto, certo? Se o cara, por exemplo, emitir uma nota fiscal e ele não pagar o imposto, ele está com o imposto atrasado, ele não está sonegando porra nenhuma. Pois bem, o cara foi lá, pagou todos os impostos, inclusive nota fiscal, tudo direitinho. Tá bom. Aí ele tem o dinheiro. Se ele quiser pegar o dinheiro dele, que ele já pagou imposto, e movimentar esse dinheiro para Ilhas Cayman, problema dele, certo? Eu sou contra. Eu sou contra isso. Eu acho que você tem que ter o dinheiro para você usar. Eu, por exemplo, não fico... Olha, eu não conheço nenhum milionário, bilionário que fique juntando dinheiro. Não conheço. Juntar dinheiro da forma como as pessoas pensam é coisa de pobre. Tá bom? É isso. O pessoal já deu 37 minutos falando aqui. Desculpa aí pela demora. Mas, moral da história. Ser contra bilionários é imoral, porque ser contra bilionários é ser a favor da fome e da pobreza. E se você quer exemplos disso, faça gráficos do mundo inteiro. Países da África, países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália, faz do mundo inteiro. Você vai ver que a China, o pessoal fala assim, o comunismo tirou 500 milhões de pessoas da pobreza. Não, o comunismo colocou todas essas pessoas na miséria. Aí depois eles abriram um espaço capitalista, chama Shenzhen na China. Aí lá foi permitido ter o quê? Bilionários. Milionários e bilionários. Cresceu o número de bilionários, disparou. A China hoje é um dos países que tem mais bilionários, o principal ainda é os Estados Unidos. Com isso, o que aconteceu? O que a China fez quando permitiu ter bilionário? Tirou as pessoas da miséria. Aí, na verdade, quem tirou foram os empresários, não é o governo. O governo é um bosta, certo? Então, o governo da China, especificamente. O governo da China é um governo opressor, ok? É um governo opressor. Fez coisas boas? Qualquer um faz coisa boa, ok? Isso dá pra fazer. O empresário poderia ter feito muito mais. O ponto é, eles permitiram uma liberdadezinha desse tamanho, isso já favoreceu pra caramba, certo? E tirou as pessoas da fome, ok? Só que é um ambiente opressor, certo? E eu acho que foi muito errado, inclusive, eu começo a achar que é muito errado, tipo assim, apoiar ambientes opressores. Por exemplo, o bilionário foi pra lá, ganhou mais dinheiro, ficou mais bilionário, beleza. Só que, tipo assim, a custo do quê? A custo de a China hoje tá super poderosa e tá mostrando pro mundo inteiro, inclusive pro Brasil, como oprime a população, certo? Tipo assim, que agora fica numa carga jogada. O que era pior? Era os bilionários não terem ido pra lá e as pessoas estarem na miséria e aí a desigualdade social era baixa, ou eles foram para lá, tiraram as pessoas da desigualdade social, mas agora é tudo glória do governo comunista e agora espalha para o mundo inteiro essa merda
de querer oprimir os outros, etc. tal, querer oprimir rede social, internet, escambau, certo? Então, dito isso, espero que o rapaz tenha entendido. Mas é isso, pessoal, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Ah, deixa eu só mais uma coisa. Antes do ter mais. Uma coisa aqui. O que é imoral? Uma coisa imoral. Por exemplo, no debate lá do Flávio Augusto, a gente vai falar mais sobre isso. Um monte de professor. Um monte de professor. Esses professores, se a boa parte deles não são capacitados a fazer o jovem ficar rico, é moral ou imoral receber dinheiro do governo para ensinar coisas que vão manter as pessoas na pobreza? Fica a dica aí. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.